Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Tatiane Lopes e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. E é nesse clima de fora Bolsonaro e também Mourão e militares que fazemos o nosso episódio de hoje, especial Lutadoras, para resgatar a história da grande Larissa Reisner, o meteoro de fogo que cruzou o céu da Revolução, como disse Leon Trotsky. Para essa tarefa eu tô aqui hoje com a estudante de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giovana Pose. Dá um oi pra gente, Giovana. Oi, gente. E com a Tatiane Lopes, que é redatora do Esquerda Diário no Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Tati. Oi, gente, prazer estar aqui. Então vamos lá, Brasil. Como vocês sabem, pelo menos uma vez por mês, às vezes mais, às vezes menos, a gente dedica nossos episódios a alguma grande lutadora do socialismo internacional. Afinal, a gente não começa do zero e contra qualquer divisão de gerações, como essa guerra entre a geração Z e os millennials. A gente tá pela guerra aos senhores, por isso, de geração em geração, as mulheres que nos antecederam foram pioneiras em diversas lutas que até hoje seguimos batalhando. E a Larissa foi, em particular, uma grande revolucionária e nós podemos provar isso. Então escutem esse episódio até o final. A gente se baseou bastante no artigo sobre a Larissa Reisner, que está no livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, das edições Iskra, um artigo da nossa companheira Ana Sanches. E bom, hoje a gente começa ouvindo a Giovana, que vai dar aí o pontapé inicial na biografia da Larissa. Então vai lá, Gi. Oi, Diana. Oi, gente, de novo. Prazerzão estar aqui nesse podcast que eu amo. E ainda mais para falar sobre a vida dessa mulher revolucionária. Mas bom, vamos lá então. Porque quem foi, afinal, né? Esse meteoro de fogo que cruzou o céu da Revolução. Seu nome era Larissa Mihailovna Reisner e ela nasceu no 1º de maio, um dia bastante simbólico, no ano de 1895, em Lublin, um reinado da Polônia. E aí, quando ela era criança, ela morava na Alemanha, na verdade, porque os seus pais estavam exilados por conta da perseguição czarista russa, que o seu pai, o professor Reisner, ele estava sofrendo. Por conta disso, a Larissa cresceu em meio aos círculos dirigentes da social-democracia alemã. Então, assim, imaginem vocês, desde pequena, ela viu frequentar em sua casa figuras como Bebel, como Liebknecht, ou o que com certeza, né, teve influência na pessoa que ela se tornou. E também, desde muito nova, ela se interessava bastante pela literatura. Tanto é que, aos 17 anos, ela escreveu a sua primeira obra, que foi uma peça de teatro chamada Atlântida, onde ela conta a história de um homem que, para salvar a sociedade da miséria, sacrifica a sua vida. E assim, não é marxista ainda, né? Claro. Mas já dava para ver, desde aí, o espírito inquieto e insatisfeito que essa mulher estava desenvolvendo. Um começo, inclusive, do que viria a ser a cronista da Revolução, né? Que empunhou armas para defender a Revolução e também a ponta do seu lápis afiadíssimo, como a gente vai ver aí ao longo do episódio. Inclusive, para citar esse drama que ela escreveu, foi baseado na leitura que ela fez de um livro do Pullman chamado A História do Comunismo e do Socialismo nas Antiguidades. Mas, bom, com o processo revolucionário de 1905, a família da Larissa pôde retornar para a Rússia e aí eles se instalam em São Petersburgo. A partir daí, como diz o Karl Radek, um bolchevique que foi companheiro da Larissa nos seus últimos anos de vida, o caminho da vida dela segue em marcha reta rumo à Revolução. Gente, só um comentário sincero aqui. Eu realmente não sabia que o Radek era companheiro da Larissa Reisner. Isso foi uma novidade pra mim aí que eu descobri na elaboração aqui desse episódio de hoje, né? Pode ser por falta de conhecimento meu, mas eu não deixei de achar isso maravilhoso. Porque tem muita pressão, né? Pra que algumas grandes dirigentes fiquem conhecidas por ser companheira de alguém. E nesse caso, pra mim, pelo menos isso passou bastante batido, assim. Eu não sei se todos sabem, mas o Radek foi um importante revolucionário, né? Ele integrou os grupos de oposição ao Stalin
Chegou a estar próximo também da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, quando eles estavam construindo a Liga Spartacus, na Alemanha. Mas depois, mais para frente, na virada das décadas de 1920 e 1930, ele acaba, na realidade, negando as ideias revolucionárias, capitulando ao terror stalinista na primeira onda de deportações em massa, que ocorreu por aqueles anos, e até tentando dar uma justificativa teórica para essa capitulação, né? Enfim, essa é até a polêmica que serve de pano de fundo para uma obra do Trotsky que chama justamente a Revolução Permanente. Mas enfim, elucubrações para a gente voltar agora a Larissa. Bem colocado, inclusive, na verdade, estudando mais sobre a Larissa, a gente vê que ela não só rechaçaria completamente essa ideia de ficar conhecida por ser companheira de alguém, né? Como também os seus textos justamente foram construídos como parte do legado que ela queria deixar. Mas então, voltando. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o pai da Larissa começa a editar o jornal socialista pacifista chamado Rudin. E para essa revista, a Larissa começa a contribuir por um tempo, até o momento que a sua família não consegue mais sustentar financeiramente esse jornal. E aí, sem essa revista da família, a Larissa começa a colaborar para a revista literária do Máximo Gorki, que se chamava Letopis, que numa tradução seria Crônicas. Nessa revista, ela escrevia sobre clubes operários, os debates que tinham nesses clubes operários, sobre a cultura fabril, sobre as tentativas de construir teatros nas fábricas, mas principalmente ela escrevia sobre as forças que a Revolução de Fevereiro de 1917 tinha liberado. Porque, assim, para ela, fevereiro não tinha sido em vão e, na verdade, as forças revolucionárias de fato eram tão grandes que as suas posições se radicalizaram até o momento que ela foi expulsa pelo Gorki por criticar o Kerensky, o governo provisório, formado pelas organizações conciliadoras daquela época, junto com a burguesia. E aí, depois de outubro, a Larissa decide se juntar ao Exército Vermelho, onde lidera a Batalha de Svaias, ao lado do Trotsky. Giovana, só um comentário aqui pra gente não perder, mas assim, a Larissa aí nesse momento ela tinha 22 anos, né? Exatamente, de 22 anos. E já sabia muito bem ao que ela queria dedicar sua vida. Aliás, o Trotsky dizia sobre ela também o seguinte: tudo queria saber e conhecer, em tudo queria intervir. E dá pra ver, né? Mas aí em 1923, ela vai para a Alemanha para presenciar o processo insurrecional dos trabalhadores de Hamburgo. E é quando ela escreve a sua principal obra, mais conhecida, que se chama Hamburgo nas Barricadas. Os registros, gente, da Larissa sobre a situação dos trabalhadores na Alemanha no começo da década de 20 são realmente muito impressionantes e muito valiosos. E são duríssimas as lutas políticas que ela travou contra a traidora social-democracia alemã. Quando ela volta para a União Soviética, ela trabalha por um tempo com o Trotsky na Comissão para a Melhoria dos Produtos Industriais e viaja aí pelos confins da União Soviética para, mais uma vez, marcar com sua poesia a história de vida de inúmeros trabalhadores. Alguns anos depois, em 1926, a Larissa acaba adoecendo e morre no mesmo ano, vítima de tifoide. O Radek, que eu comentei antes, nesse mesmo ensaio que ele escreve sobre a Larissa, ele conta sobre os últimos momentos de vida dela, que retratam, assim, belamente a lutadora incansável que a Larissa Reisner foi. Então, abre aspas aí pro Radek. Suas últimas palavras conscientes foram de alegria pelo sol que inundava seu rosto com os raios quentes da despedida, dizendo que bonito seria se ela pudesse se curar e voltar logo para a luta, para preencher seu cérebro, já maltratado pela doença, com novas ideias. Naquele clarão de vida, jurou lutar corajosamente por viver e não largou as armas até que tivesse perdido para sempre a consciência. Fecha aspas. E a Larissa, gente, foi essa mulher. Desafiava tudo diante de uma sociedade que negava direitos, que mantinha a maioria da população no analfabetismo. Ela lutou, viveu, amou e escreveu como uma revolucionária. Então, gente, já deu para perceber com a biografia como a Larissa foi uma mulher de muito ímpeto e com um desejo enorme pela ação. Isso se encaixa totalmente com o contexto em que ela viveu, né? Uma mulher revolucionária nas ideias e na vida em tempos revolucionários. A Larissa viveu e foi protagonista nada mais, nada menos que da maior revolução da história da humanidade, a Revolução Russa. Depois dos acontecimentos de fevereiro, com a derrubada do czarismo e a instalação de um governo provisório, quando a Larissa ainda colaborava no jornal do Máximo Gorki, as ideias dela começaram a se radicalizar contra o governo provisório. Ela tinha certeza que fevereiro não tinha sido em vão
Por isso ela escreveu um artigo com uma sátira mordaz contra o governo provisório, e isso foi tão forte que o Gorky, que não concordava com a crítica, expulsou ela do jornal, como a Giovanna já tinha colocado. Foi aí que ela estreitou as relações que ela já tinha com grandes organizações operárias e os círculos de estudo dos marinheiros de Kronstadt. E sim, para retomar isso, né, ela tinha 22 anos quando se tornou bolchevique. E daí em diante ela dedicou toda a sua vida, com toda a sua energia e paixão em defesa da Revolução. Depois de outubro, ela trabalhou com a preservação de monumentos artísticos dentro do Instituto Smolny, buscando conservar, abre aspas, as melhores heranças do passado para os filhos de uma nova ordem, fecha aspas. Mas ela era uma jovem inquieta, ansiosa, por estar na frente de batalha em defesa da Revolução. Foi assim que, em 1918, quando começam as investidas dos exércitos imperialistas contra a Revolução, ela decide, junto com seu companheiro, um jovem que chamava Fyodor Raskolnikov, para a frente de batalha no Oriente da União Soviética. Era o começo da Guerra Civil, e a caminho de Kazan, uma grande cidade no interior da União Soviética, nas margens de um rio que chamava Volga, onde ela se enfrentaria com o Exército Branco, ela participou de tudo isso, não só dirigindo os enfrentamentos, como documentando com as crônicas que ela escrevia. Foi lá, nessa frente de batalha oriental, que ela participou junto com o Exército Bolchevique, que estava em plena formação, no início da Guerra Civil, da histórica Batalha de Svaias, em 1918. Essa batalha foi muito importante porque, com a vitória sobre o Exército Branco, a União Soviética recuperou a Sibéria. Foi ali também, nessa região, e na mesma época, que o Trotsky treinou o Exército Vermelho, que estava se consolidando ainda. A Batalha de Svaias, que aconteceu entre 8 de agosto e 10 de setembro de 1918, e a Larissa foi indiscutivelmente uma grande protagonista. Sim, e Tati, hoje muito do que a gente pode conhecer sobre os feitos dessa batalha, inclusive, só existe porque a Larissa nunca abandonou aí a sua pena de escrever, né? Exatamente, e foi desses registros que se reuniram uma série de crônicas que se tornaram uma publicação chamada No Front. Gente, imagina só, a Larissa, com 22 anos, já tinha participado de fevereiro e outubro e se tornou comissária do 5º Exército. Mas o que é um comissário político do Exército Vermelho? Vamos ver o que o Trotsky disse sobre isso. Abre aspas. O trabalho de educação política se concentrava nas mãos dos comissários, mas o comissário era, sobretudo, o representante direto do poder soviético no Exército. Olha só, gente, era um papel fundamental o do comissário. Porque a gente está falando de um exército revolucionário, de massas de trabalhadores e camponeses que derrubaram uma velha ordem e estavam sendo sujeitas da construção de uma nova. É um exército com grandes objetivos, é um exército que precisa de ímpeto revolucionário para defender suas próprias conquistas. E isso só se faz conhecendo muito bem os motivos pelo que se luta, né? Como diria o próprio Trotsky, assim. Mas ninguém melhor do que a própria Larissa para compartilhar um pouco com a gente dessa grande experiência do Exército Vermelho, que venceu 14 exércitos imperialistas na Guerra Civil em defesa da Revolução. Aqui é ela falando um pouco sobre a Batalha de Svaias. Vamos lá. O que é Svaias? Hoje é uma lenda. Uma dessas lendas revolucionárias cuja crônica ninguém escreveu ainda, mas se contam de vez em quando de um confim ao outro da imensidade russa. Nenhum antigo soldado do Exército Vermelho, que tenha estado entre os veteranos, entre os fundadores do Exército Operário e Camponês, contará jamais por alto a emblemática epopeia de Svaias, essa encruzilhada a partir da qual a ofensiva revolucionária começou a se estender. Foi só a partir de Svaias e Kazan que o Exército Vermelho se cristalizou para assumir as formas militares e políticas que se tornaram clássicas na União Soviética. Há algo que ninguém esquecerá jamais: a tremenda responsabilidade pela defesa de Svaias. Muito forte essa citação da Larissa, né? Sempre com uma paixão inspiradora. E eu digo por mim mesma, né? Que despertei para a luta e para a política pela via da questão de gênero, né? Da luta das mulheres. Para mim sempre foi fundamental na minha formação militante conhecer a história de cada uma delas, né? E a Larissa, sem dúvida, é um nome contundente para inspirar todas as novas gerações. E eu queria agora que a Giovanna dê um primeiro panorama, né, da biografia da Larissa. A Tati também aprofundou um pouco mais, né, em relação à Revolução Russa. Queria comentar um pouco mais sobre a relação militante entre a Larissa e o Trotsky. Né? Acho que a primeira coisa a se dizer é que eles se conheceram assim diretamente na batalha, no front. Né? Ela compartilhou com ele o famoso trem blindado, né, que teve uma de suas primeiras participações em Svaias, que as companheiras já explicaram um pouco, a Tati contou um pouco até agora com essa citação. Mas para aprofundar um pouco mais, vale dizer também
que esse trem ele vai percorrer 105 mil quilômetros por todas as frentes de batalha, sendo um símbolo da união entre o poder soviético e o conjunto da nação. E desde o princípio, a Larissa ela ficou impressionada com o papel dirigente do Trotsky no Exército Vermelho à frente desse inovador trem blindado. Né? E aí você vai poder ler também, a gente pode ler nas suas crônicas sobre essa epopeia de Svayatsky no front, né? Como descreve as imagens que vai ter do próprio Trotsky na frente de combate. Então aí o sentimento de admiração, de camarada a camarada, foi bastante mútuo. Né? E o Trotsky também deixou por escrito alguns postais da Larissa em ação. Né? Ela o descreve não como mera testemunha ocular dos fatos, mas como protagonista, né? Cuja pessoa se funde ao relato. Aí abre aspas para uma citação. Trotsky, o criador do Exército Vermelho, o futuro presidente do Conselho Militar Revolucionário da República, havia de se fazer presente em Svayatsky. Para vencer em 1918, teve que tomar todo o fogo da Revolução, todo o seu calor incandescente e dirigi-lo ao patrão vulgar, repelente e ancestral do velho exército. Fecha aspas. Enfim, né, tudo no Exército Vermelho era inovador, né? E uma Larissa reflexiva explica isso nas suas próprias crônicas. Né? Ela dizia, todo aquele que tenha experimentado a vida no Exército Vermelho atestará que o espírito de ferro desse exército não teria sido forjado nunca. A fusão entre o partido e as massas de soldados, entre os simples soldados e as altas posições, não se consumaria se, na véspera do assalto a Kazan, o partido não tivesse mostrado claramente, diante dos olhos do exército inteiro, que estava disposto a oferecer à revolução esse sacrifício enorme e sangrento. O grande mérito de Trotsky reside em sua capacidade de capturar em pleno voo o menor gesto das massas que leva já a essa fórmula organizativa única que tanto se buscava. Pode-se ser um orador muito articulado, pode-se dar a um novo exército uma forma plástica, impecavelmente racional e, apesar disso, fazer seu espírito estéril. Para evitar o anterior, tem que ser um grande revolucionário, deve-se possuir a intuição de um criador e um potente transmissor de rádio interno, sem o qual não há forma de manter o contato com as massas. Trotsky tinha esse sentido intuitivo. Fecha aspas. Vejam só o que a Larissa fala do Trotsky, um potente transmissor de rádio interno. Que imagem, né? A ideia de um grande dirigente revolucionário, acho que é bem marcante essa passagem. Bom, por sua parte, o Trotsky, ele descreve o seu encontro com a Larissa na sua autobiografia chamada Minha Vida, né? Ele vai falar o seguinte, abre aspas. Larissa Reisner ocupa também um posto importante no 5º Exército e na Revolução em geral. Essa maravilhosa mulher cruzou pelo céu da Revolução em plena juventude como um meteoro de fogo. A sua figura de deusa olímpica unia uma fina inteligência aguçada de ironia e a bravura de um guerreiro. Depois da tomada de Kazan pelas tropas brancas, dirigiu-se, vestida de aldeana, a espiar as fileiras inimigas. Mais tarde, embarcou na armadilha do Volga e tomou parte dos combates. Dedicou à guerra civil páginas admiráveis que passarão à literatura com valor de eternidade. Soube pintar a mesma plasticidade a indústria dos Montes Urais e o levantamento dos operários do Vale do Ruhr. Tudo queria saber e conhecer, em tudo queria intervir. E esta Palas Atenas da Revolução, que havia passado ilesa pelo fogo e pela água, foi morrer, de repente, vítima de tifoide nos arredores tranquilos de Moscou. Bom, assim a descrevia o Trotsky, né, numa passagem também fortíssima. A Giovanna já tinha ressaltado uma parte, né, dessa passagem. Tudo queria saber e conhecer, em tudo queria intervir, né, e acho que essas situações mostram, né, a relação forte de admiração mútua e camaradagem entre os dois. Nossa, é muito apaixonante ver como um descreve o outro, né? Realmente muito bonito e expressa mesmo um pouco dessa relação de camaradagem que nem mesmo o capitalismo, com todos os esforços do mundo, é capaz de destruir. Muito apaixonante mesmo. E aí, depois dessa importante atuação da Larissa à frente do Exército Vermelho, que a Tati comentou um pouco mais também, e a Dia agora,
ela e o seu então companheiro na época, que é o Raskolnikov, foram enviados para uma missão diplomática no Afeganistão. E aí, assim, gente, esse é um momento em que a Larissa encara como preparatório para as batalhas que ela sabia que iriam vir. Então lá ela se dedicou a estudar e ler literatura marxista, estuda sobre o imperialismo inglês, ela estudou sobre as histórias dos processos revolucionários da classe trabalhadora na Índia e de outras partes do mundo também. E claro, né, por onde ela passava, escrevia sobre a situação da classe trabalhadora e suas lutas naquele país. Então, nessa época, surgiram mais 2 importantes textos, que é o No Front, que a Tati tinha citado já antes, e Afeganistão. E nessa época, na verdade, desde 1918, a Alemanha tinha se tornado o centro das atenções da luta de classe internacional. Todos os olhos da classe trabalhadora russa e dos revolucionários estavam voltados para lá. Mas por quê, né? Porque, assim, gente, se a Revolução Alemã saísse vitoriosa, seria um caminho para romper com o isolamento da União Soviética e um passo fundamental para expandir a Revolução Internacional. E aí um parênteses também, gente, sobre a Revolução Alemã, porque, é um processo longo, muito confuso pela quantidade de acontecimentos, siglas de partido e tudo mais. Então, para quem quiser conhecer mais no detalhe, que vale a pena, recomendo muito, pode dar uma olhada na bibliografia do nosso episódio aqui do podcast e também no curso sobre a Rosa Luxemburgo, que tem no campus virtual do Esquerda Diária. Também recomendo esse curso, viu? Aí, ó. E é um curso ministrado pela própria Diana, então se eu fosse vocês, corria lá no campus virtual. Mas enfim, tudo isso para dizer que a Larissa sabia justamente dessa importância da Revolução Alemã. E justamente por isso, em 1923, já cansada de não poder viver de perto a ação revolucionária, ela se separa do Raskolnikov, volta para a União Soviética, e aí lá conhece mais o Karl Radek, que é o bolchevique, né, que a gente comentou lá no começo, e pede para ele que ele envie ela para a Alemanha. E, né, acho que já deu para ver a essa altura do campeonato que ela tem um pouquinho de sede de estar na linha de frente dos processos revolucionários, né? E aí é importante dizer também, gente, ela não escreveu sobre a Revolução nem das varandas, nem de um gabinete, como fazem os intelectuais burgueses. E que, diga-se de passagem, tratam sempre de inverter os fatos, né? Mas os escritos da Larissa, muito pelo contrário, são escritos genuínos de uma lutadora que se colocou de corpo e alma para defender os interesses históricos da classe trabalhadora. Mas, bom, na Alemanha, em 1923, aí, depois de uns anos da Revolução de 1918, a situação seguia turbulenta. Para vocês terem uma ideia da tamanha confusão. O país estava dividido entre o governo burguês de Berlim, que era apoiado pelo Partido Social Democrata Alemão, os fascistas na Baviera e os comunistas e social-democratas na Saxônia e na Turíngia. Sim, é sempre uma confusão para entender as revoluções na Alemanha. Não dá para explicar tudo aqui, né? A gente deixa as indicações aí depois para o pessoal poder se aprofundar. Nossa, não dá mesmo para aprofundar aqui. Mas assim, gente, tipo, porque a gente está conversando aqui, é importante ter em mente que nesse mesmo ano a inflação, por exemplo, estava nas alturas. O Pierre Brouet, no seu livro sobre a Revolução Alemã, dá um exemplo que deixa bastante gráfico isso. Ele pega o exemplo de um ovo, que num dia estava custando 300 marcos, 2 dias depois 420, e meses depois, pasmem, chega a simplesmente 30 mil marcos. Então, imaginem também a miséria que estava colocada num país completamente devastado no pós-guerra. E a Larissa escreve inúmeros textos que retratam essa situação bastante no detalhe. Alguns deles, para deixar citados aqui, são Berlim, outubro de 1923, Os Filhos dos Trabalhadores e Uma Família Trabalhadora Próspera. Bom, aí tem um texto dela, muito interessante, que relata a comemoração do aniversário da Revolução de Novembro num bairro operário da Alemanha. O texto se chama 9 de Novembro, em um bairro da classe operária. E nele, gente, dá pra ver o rechaço dos trabalhadores com a traidora social-democracia alemã, que além de ter votado lá em 1914 a favor dos créditos de guerra, desde a Revolução de 1918, fez de tudo quanto é manobra para garantir que na Alemanha não tivesse um governo de fato operário, com democracia operária e sob controle dos conselhos. E mais que isso ainda, como parte do governo, o Partido Social Democrata vinha reprimindo todos os processos de luta que aconteciam pelo país. Não à toa, inclusive, a Larissa chegou a dizer que a social-democracia conciliadora era o obstáculo fundamental para a Revolução Alemã.
Mas o que eu queria dizer é que em determinado momento desse texto, a Larissa transcreve o discurso de um dos deputados da social-democracia, que é vaiado o tempo inteiro pelos trabalhadores, e esse deputado tem a pachorra de dizer que, baseado na opinião do Lenin, estava totalmente excluída a possibilidade de uma revolução na Alemanha naquele momento. O que é, gente, uma mentira descarada. E os trabalhadores sabiam disso. Tanto é que depois disso ele já nem consegue terminar mais o discurso, porque os trabalhadores vão à loucura. Para ter uma ideia, a Larissa ela chega a escrever que era possível ver a boca do deputado ainda se mexendo, mas impossível de ouvir o que dizia. E isso tudo, lembrando, em 1923, ou seja, o Lenin ainda estava vivo e os reformistas já se apressavam em deturpar suas posições. Mas, enfim, o principal livro da Larissa sobre a Revolução Alemã é o que eu comentei lá no começo, que se chama Hamburgo nas Barricadas, que ela escreve justamente sobre a insurreição de Hamburgo, que colocou os operários comunistas no controle da cidade, ainda que isso durou só alguns dias. Aí no livro, a Larissa relata desde a situação de miséria da população até os detalhes do processo insurrecional, vale muito a pena conferir. Ela conta que os operários hamburguenses protagonizaram batalhas centrais que defendiam uma série de medidas econômicas, como a defesa da jornada de 8 horas, mas também extremamente políticas, como o governo operário e controle da produção pelos trabalhadores. E ela traz também o papel destacado que as mulheres trabalhadoras tiveram nesse processo, descrevendo elas como muito mais engenhosas e politicamente maduras do que seus camaradas, contando que foram elas que impediram os seus maridos e colegas de trabalho a voltarem para o trabalho quando estavam em greve. E aí, para finalizar, assim, todo esse processo de Hamburgo acaba sendo abandonado pelo partido, sendo abandonado pelo Partido Comunista e foi massacrado pela repressão enviada pelo governo de Berlim, que, importante lembrar, tinha apoio do Partido Social Democrata Alemão. Gente, a falta de um partido revolucionário foi grande em Hamburgo e em toda a Alemanha, especialmente depois do assassinato dos principais dirigentes da ala esquerda do Partido Comunista, a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, que foram assassinados lá em 1919, né? Mas, sobre Hamburgo, a Larissa conta apaixonadamente que não havia sequer uma cantina, uma reunião de trabalhadores ou de família proletária em que não se recordava com um tremendo orgulho das grandes batalhas que as ruas daquela velha cidade vivenciou. Sim, gente, é muito importante entender um pouco o que a Larissa viveu na Alemanha, inclusive porque tem tudo a ver com as escolhas que ela tomou até o fim da vida, assim. E esse ímpeto revolucionário sempre empurrou a Larissa para o lado mais coerente da história. A gente vê isso lá no início da vida dela, com a decisão de se tornar bolchevique, radicalizando suas ideias contra o governo provisório, depois sendo linha de frente da própria Revolução de Outubro e sendo linha de frente da defesa dessa própria revolução, de maneira implacável, como comissária do Exército Vermelho. Além também dessa participação dela na Revolução Alemã, como a Giovanna colocou muito bem, assim. E essa coerência, ela não poderia ser diferente até o final da vida dela, quando, depois de já ter voltado para a Rússia e trabalhado com Trotsky na melhoria dos produtos industriais, ela seguia inquieta, viajando, estudando a Rússia. Ela estava tentando entender as contradições e a realidade daquele país atrasado, enorme, imenso, enfim, colocavam para a revolução que ela tanto defendeu. Foi assim que, nos últimos anos de vida, ela integrou a oposição de esquerda junto com Trotsky e uma série de revolucionários que viam o avanço de uma linha política burocrática no partido. Para entender a coerência da Larissa, eu resgatei um pouco sobre o começo da história da oposição de esquerda, que surge em 1923, como uma corrente interna do Partido Bolchevique, para se enfrentar com a burocracia que tomou as principais posições dirigentes tanto no partido como no Estado, a partir do afastamento do Lenin da vida pública por causa de problemas de saúde e também depois da sua morte em janeiro de 1924. As origens dessa disputa passam pelas discussões sobre a nova política econômica, chamada NEP, e a relação entre o proletariado e o campesinato, assim como também entre a indústria e o campo. Imaginem só, existia todo um cenário de destruição depois de anos de guerra civil contra os exércitos imperialistas. Combinado a isso, tinha um cansaço nas massas e também lições erradas que as direções tiraram sobre os processos revolucionários internacionais, como é o caso da própria Revolução Alemã. Tem uma citação do Trotsky que deixa isso bem gráfico, para entender as bases do surgimento dessa burocracia e a necessidade, naquele momento, da construção de uma oposição que batalhasse pela retomada do partido para um rumo revolucionário. Vamos ver a citação aqui do Trotsky.
A revolução é impossível sem a participação das massas em grande escala. Essa participação se torna possível, por sua vez, somente se as massas oprimidas ligam sua esperança de um futuro melhor à ideia da revolução. As conquistas obtidas na luta não se correspondem e, na natureza das coisas, não podem diretamente se corresponder às expectativas das massas atrasadas que acordaram para a vida política pela primeira vez em grande número no curso da Revolução. A desilusão dessas massas, seu retorno à rotina e à futilidade, é parte integrante do período pós-revolucionário, tanto como a passagem ao campo da lei e da ordem daquelas classes ou setores de classes satisfeitos que haviam participado na Revolução. Este é o estado de ânimo sobre o qual o burocratismo, como elemento de lei e ordem e de calma, se apoia. A tentativa da oposição de colocar os novos problemas frente ao partido se choca precisamente com esse estado de ânimo. Fecha aspas. Bom, foi nesse cenário difícil, de grandes tarefas dos revolucionários em defesa da maior revolução da história, depois de enfrentar o czarismo, os exércitos imperialistas e as durezas da Guerra Civil, que a Larissa morre em 1926. Antes de poder ver os rumos da União Soviética, dirigida pelo Stalin, as perseguições, a derrota da Revolução internamente, Mas até o último suspiro, a Larissa Reisner foi uma revolucionária coerente e decidida. Gente, termino com uma citação breve do nosso companheiro Guilhermo Iturbide sobre a oposição de esquerda. Abre aspas. A palavra comunismo foi bastardeada durante boa parte do século XX nas mãos do stalinismo, pretendendo identificá-la com ditaduras burocráticas parasitárias nos estados operários, quando o comunismo é justamente a luta pela conquista de uma sociedade sem Estado e sem classes sociais, livre de exploração e de toda opressão. A oposição de esquerda trotskista na União Soviética, na qual a Larissa esteve até o fim, assim como internacionalmente, batalhou por essa perspectiva frente ao stalinismo. Sim, exatamente. A Larissa ela teve até o fim junto com a oposição de esquerda. Acho que foi muito importante o resgate que vocês duas fizeram. Enfim, toda essa questão da Revolução Alemã, todo esse papel da Larissa, para mim é muito importante. E para tentar colocar algumas conclusões sobre todo esse debate, eu queria aqui também resgatar alguns elementos da estratégia bolchevique para a luta das mulheres, da qual a Larissa foi uma grande representante, e ao mesmo tempo mostrar um embate profundo contra o stalinismo aí nesse âmbito também, aprofundando mais o que a Tati já pegou aqui. A Larissa, ela foi uma grande dirigente revolucionária e como as grandes dirigentes revolucionárias, elas não tratavam somente da questão das mulheres, mas entendiam a luta das mulheres como parte da luta revolucionária, não como um adendo. Então, os bolcheviques, eles acreditavam que instaurar a igualdade política entre homens e mulheres no Estado soviético era o problema mais simples a resolver. Mas a conquista da igualdade na vida cotidiana era um problema infinitamente mais árduo, já que não dependia de decretos revolucionários. Para isso era necessário um grande esforço consciente de toda a massa do proletariado e pressupunha um desejo de cultura e progresso, nesse sentido. Isso era completamente distante da ideia de um socialismo já quase consumado, como defendia o Stalin. Então, vocês veem que essas questões estão totalmente relacionadas. Então, por isso, os bolcheviques diziam que a igualdade diante da lei não era a igualdade diante da vida. Mas por isso também que diziam que a tomada do poder é apenas 10% do processo da revolução. Tanto porque era necessária uma espécie de revolução dentro da revolução para destruir todos os preconceitos e opressões existentes, quanto porque a revolução somente poderia dar espaço ao comunismo a nível internacional. Então aí, nesse tema das mulheres, da luta pela libertação das mulheres, também se expressava bem profundamente essa diferença com o stalinismo, Ou seja, essa dialética é muito profunda no pensamento bolchevique. Se a gente for fazer um paralelo com hoje, inclusive, desse ponto de vista também, ao contrário do reformismo, hoje que consegue um direito e transforma isso na sua própria estratégia e no teto de aspirações possíveis, todas as coisas que os revolucionários conquistaram eram tratadas por todos como completamente insuficientes. Isso antes da burocratização, ou seja, sem drama, de maneira concreta e científica, Muito bom essa lei, mas ela não resolve o problema até o final, Não somente uma forma revolucionária
de enxergar a incessante luta pelo comunismo e pela nossa libertação como uma visão humilde, né, das próprias conquistas, o oposto dos reformistas que conquistam uma migalha e acham que é suficiente, né, e muitas vezes ficam olhando de cima os trabalhadores e querendo que eles sejam eternamente gratos, né, por essas migalhas. Né? Então, por isso, mesmo no estado operário de transição, né, tinha a preocupação em incentivar um esforço coletivo e consciente do conjunto da classe operária pela libertação das mulheres. Né? Mas tinha também a preocupação em avançar na organização das mulheres trabalhadoras e na ascensão das mulheres a postos de poder no estado operário, né? Nada a ver com o teto de cristal burguês que o feminismo liberal nos apresenta hoje. Né? E é preciso remarcar também que essa ideia de esforço coletivo de toda a classe operária para acabar com a opressão, né, acompanhada das medidas jurídicas e materiais, tinha origem no pensamento bolchevique, já que eles consideravam que a luta pela libertação das mulheres era de toda a classe operária. Então não era uma coisa das mulheres, não era uma coisa secundária, não era um adendo, era parte dessa batalha e se expressa nesse enfrentamento com a burocratização stalinista. Aí só para dar um exemplo sobre essa ideia de que a luta das mulheres era de toda a classe operária, um exemplo aqui, que em 1914, né, um ano depois da primeira vez em que se comemorou o Dia Internacional das Mulheres, por moção da Clara Zetkin, né, os mencheviques diziam que somente as mulheres deveriam participar das manifestações pelo seu Dia Internacional, mas os bolcheviques não, ao contrário, defendiam que essa data fosse comemorada por toda a classe operária. E essa perspectiva percorreu toda a ideologia e toda a política bolchevique. Né? Bom, a teoria da Revolução Permanente, né, eu citei ali no comecinho do episódio para falar um pouco mal do Hayek, né, na verdade, mas a teoria da Revolução Permanente, né, que é a teoria estratégia elaborada pelo Trotsky no final da década de 1920, condensando aí as principais lições da Revolução, né, essa teoria diz que a Revolução começa no plano nacional, continua no internacional e só pode alcançar os seus objetivos de começar a construir o comunismo quando as forças produtivas de todas as potências mais avançadas do mundo coordenem e dividam as tarefas. Né? Nesse caso, o velho Estado burguês vai se extinguir, ou seja, deixará de ser o órgão para garantir a exploração da grande maioria por uma pequena minoria e o mundo, então, avançará até uma comunidade de trabalhadores livres e associados, né? Ou seja, o comunismo. Né? Todos os pontos de luta pela libertação das mulheres mostram que é impossível fazer isso a nível nacional. Por isso, a única teoria que responde à possibilidade de libertação das mulheres é a teoria da Revolução Permanente. E a Larissa foi parte de construir essa história, já que ela teve até o final da sua vida junto com a oposição de esquerda que materializou parte dos combates fundamentais da teoria da Revolução Permanente. Né? Como eu sempre digo, tudo isso arrebenta com todas as teorias que consideram que a luta contra a opressão à mulher não é uma luta revolucionária, ou até mesmo teorias que buscam aí igualar a questão de classe e a questão de gênero, né, numa suposta ingenuidade intencional de contrapor ou equalizar, né, transformar em mesma coisa, quando se trata de problematizar a relação dialética entre ambas, né, partindo de que a sociedade ela é baseada na exploração capitalista. Né? Então, hoje, muitas feministas, inclusive, dizem que se a opressão existia antes do capitalismo, não adianta destruir o capitalismo. Errado, né? Eu digo que está errado e muitas das teóricas marxistas também afirmam isso. Né? A revolução operária e socialista não é uma garantia, mas é a única condição para abrir espaço para uma nova sociedade, como a gente pode ver os russos e as russas tentando construir e a Larissa sempre na linha de frente. Né? Ainda assim, os sonhos dos bolcheviques se chocaram com a dura realidade de levar adiante uma revolução operária e socialista, né, lutando contra as condições materiais, né, de um país atrasado, como a Rússia, e dos ataques imperialistas, né, e vendo dentro da própria revolução surgir uma burocracia que foi o stalinismo, que além de atacar os direitos das mulheres e a própria revolução, né, perseguiu enormemente o Trotsky e toda a oposição de esquerda, incluindo as grandes dirigentes oposicionistas como Eugênia Bosch, Nedas Dayov, Tatiana Miakova e também a nossa lutadora de hoje, Larissa Reisner. Né? Por isso que nós hoje
nos inspiramos na sua luta e nas suas ideias e seguimos batalhando pela construção de um partido revolucionário no Brasil e em todo o mundo, para, assim como o Partido Bolchevique, conduzir a classe operária à revolução operária e socialista. E bom, para finalizar, então eu queria citar aqui algumas palavras da Larissa em meio às barricadas com o Exército Vermelho. Abre aspas. Pela primeira vez, o pânico diante da superioridade técnica do inimigo se dissolveu. Ali se aprendia a avançar sob o fogo de qualquer artilharia. Às vezes, a Irmandade chega nos momentos de maior penúria e perigo, e ninguém pode dizer que viveu ou sabe algo da vida se nunca passou a noite no chão com a roupa desgastada e cheia de piolhos, pensando o quão maravilhoso é o mundo, o quão infinitamente maravilhoso é. Que aqui o velho foi derrotado e a vida segue de mãos limpas, por sua verdade irrefutável, pelos cisnes brancos de sua ressurreição, por algo muito maior e muito melhor que este pedaço de céu estrelado que se mostra, através da escuridão azevite, de uma janela com vidros quebrados, pelo futuro de toda a humanidade. Gente, muito bom. Eu tava numa expectativa muito grande por esse episódio. Eu gosto muito da história da Larissa Reisner. Queria agradecer aqui pela participação, por trazerem a história dessa grande revolucionária para o nosso podcast. Então, obrigada, Giovana. Obrigada, gente. Valeu muito. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Foi muito legal. Que bom estar aqui. Muito bom ter vocês aqui hoje. Também eu queria deixar aqui um aviso para todas nossas ouvintes e nossos ouvintes que em breve a gente vai ter o lançamento do novo site do Esquerda Diário, então chamo todo mundo aí a acompanhar. E contra todo tipo de reformismo e deturpação, assim como Larissa Reisner, mantemos viva a luta em defesa da Revolução Russa. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.